Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui junto dos irmãos para servir a Deus, adorá-lo e receber a sua palavra. Quero louvar a Deus pelo muito digno pastor Toledo, presidente deste campo, pela confiabilidade. Obrigado, pastor, mais uma vez, pela confiança. Agradecer a Deus por tudo que já ouvimos aqui. Louvar a Deus por esse trabalho tão importante, simpósio, escola bíblica dominical. Eu amo o ensino da palavra e está sendo muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, antes de fazermos uso da palavra, Jesus me deu a oportunidade de escrever um livro sobre escatologia, mais precisamente sobre a grande tribulação. O título do livro é A Grande Tribulação, Detalhes do Período Mais Sombrio da História. Já faz algum tempo que ele chegou, tem algumas unidades ainda. Se os irmãos desejarem e puderem me abençoar, eu quero muito recomendar este livro, porque está muito claro, muito objetivo, é dentro deste assunto, dentro da nossa fé, você vai ficar muito bem informado. R$ 35,00 é o valor do livro, eu recebo também através do Pix. Também comigo está um material de um amigo, um irmão em Cristo. Um dos dois aqui congrega lá na igreja onde sou dirigente. É o Tairo e o Isaac. O Isaac congrega comigo. E Deus lhe deu um CD, irmãos, muito abençoado. Pense numa dupla de servos de Deus crentes. O CD deles é R$10, mas se você comprar junto com o livro, fica hoje R$40, tá bom? CD e livro. Você leva e vai ser abençoado e vai me abençoar também em nome de Jesus. Eu já enviei esse material ao pastor Toledo, o senhor já recebeu. Então fica aqui para o seu superintendente. Glória a Jesus. Muito bem, aproveite que você está de pé. Final do culto, permitindo o anjo da igreja, o material fica ali fora. Minha esposa está aqui, vai me ajudar com isso, não é, esposa? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela minha família, que pela primeira vez teve a oportunidade de vir até aqui comigo. Quero agradecer a Deus pela esposa e os filhos que o Senhor me deu. Minha esposa é um milagre nas mãos do Senhor, irmãos. Ela não podia ter filho, mas Jesus nos deu um casal de filhos. Jesus é bom demais, não é? Minha esposa, quando tinha 7 anos de idade, sofreu um grave acidente, queimou boa parte do seu corpo. E meu sogro, pastor Dário Rosendo, era dirigente de igreja, como ainda é até hoje. Recebeu ajuda da igreja, de vários irmãos, e oração por ela. Jesus deu vitória a Denise, quando ainda tinha 7 anos, porque não era nem para ela andar, né? Mas Jesus foi bom e fez milagre por ela e me abençoou com a minha esposa. Jesus nos deu um casal de filhos. Estou muito feliz da companhia de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 28. O versículo é o 19. Nós já lemos, já ouvimos a leitura. Vamos só relembrar, não é? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Tome o assento, querido irmão. Aleluia. Queridos, que graça da parte de Deus poder receber a sua palavra. E estamos num número tão expressivo de crentes que amam o ensino, que frequentam escola bíblica dominical. Estou louvando a Deus pelos dados aqui que eu vi, passado pelo anjo da igreja, né? Mais de 180 pessoas matriculadas. Louvado seja Deus pelo empenho, pela dedicação, pelo ensino, pelos professores, pelos alunos, por todos que se dedicam a ensinar as Escrituras, a palavra de Deus. Queridos, quando fui vasculhar este texto e orar a Deus acerca dele, Jesus me deu algumas coisas para compartilhar com os irmãos e quero fazê-lo com muito cuidado para que cada um de nós saiamos daqui edificados para a glória de Deus. Amados irmãos, sabe-se que Jesus, após ressuscitar, passou alguns dias com os seus discípulos e visto por muitas pessoas. Mas o texto em questão é o seu último momento com os discípulos. Está à beira dele sair da terra, ascender os céus e voltar para o seu lugar, junto ao trono de Deus Pai. Antes de Jesus subir, ele vai dar algumas instruções para os discípulos, ou seja, os seus apóstolos, que ficarão a encargo de dar continuidade ao seu trabalho. E sabendo, irmãos, que esse texto não é exclusivo do Evangelho de Mateus, ele está também em Marcos, está também em Atos dos Apóstolos, esse último momento, Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8, sendo que quando olhamos para o Evangelho de Marcos, como também em Atos, depois de toda essa instrução que Jesus vai dar aos nossos pioneiros, a Bíblia diz em Marcos: ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus está indo, mas antes de ir, ele vai deixar instruções claras àqueles que vão lhe representar, aqueles que vão lhe servir na terra como igreja. Glória a Jesus. E a sua ordem é tão clara, baseada em 3 palavras: ir, ou seja, ide; batizai, ou seja, integração; e ensinai. É claro que quando olhamos a palavra ide, algumas coisas precisam ser lembradas para a igreja dos nossos dias. Seria muito bom não termos nenhuma obrigação de ir. Seria muito mais fácil esperar, não é? Jesus nunca mandou a igreja aguardar, esperar. Jesus mandou a igreja ir. Isso faz com que a gente pense que de fato ter um templo é muito bom. Estar abrigado debaixo de um templo muito bem feito é muito bom. Mas a igreja não se resume, ou a sua missão não pode estar resumida em reuniões dentro do templo. Jesus deu a ordem muito clara: ir. Isso indica que depois de todas as reuniões que participamos dentro do templo,
junto com os demais irmãos da nossa fé, depois de um agradável culto como este que está acontecendo hoje, depois de cumprimentarmos os nossos irmãos, quem sabe pessoas que sempre conviveram juntos na igreja, e tem gente que tem até dificuldade de frequentar outro lugar, mesmo quando o pastor manda, porque gosta da igreja, nasceu na igreja, cresceu na igreja, e está desfrutando de comunhão dentro da igreja. Mas a ordem de Jesus é muito clara. A gente não pode estar acomodado somente com as reuniões dentro de um templo, abrigado com esse templo tão bonito, porque a ordem de Jesus é clara: vocês têm que ir. Aí depois que participamos de reuniões tão bem feitas como essa, você tem que saber, depois que você conviveu com o irmão, adorou a Deus com ele, se cumprimentaram no final do culto e saíram daqui para a vida comum da gente, lembra que a sua forma de ser crente não se resume a estar frequentando um templo. Você não pode definir a sua fé somente por reuniões, somente por cultos agradáveis como esse. Que bom estamos na igreja, que bom podemos cultuar ao nosso Deus, que bom temos a presença da orquestra, dos departamentos, das crianças, dos jovens, das irmãs. Mas a ordem de Jesus é ide por todo mundo. Jesus não mandou a igreja esperar. Jesus mandou a igreja ir. Então, para ir tem que ter disposição. E após o seu mandamento ficar tão claro de ir, não é só ir, é ir, pregar o evangelho e batizar, ou seja, integração. A igreja não somente lança a semente, a igreja cuida daqueles que recebem a palavra, trazendo eles para a inclusão dentro do corpo de Cristo. A igreja, além de pregar, semear a palavra de Deus, no campo afora, obedecendo o ide, ela cuida, integrando as pessoas no corpo. Glória a Deus. E deixa eu lembrar vocês, é um trabalho que vai muito além do pastor. Quem cuida dos integrados é a igreja de forma geral. Tem um departamento que cuida daqueles que chegaram. As irmãs dão conta das mulheres que vêm recebendo Jesus como Salvador. Os jovens dão conta daqueles que vêm recebendo Jesus como seu Salvador. As crianças também, junto do seu departamento, vão recebendo as crianças que vêm recebendo a Jesus como Salvador. E aí o corpo vai ficando cada vez mais estabelecido como igreja. Depois de tudo isso, irmãos, nós temos a palavra muito clara da parte de Jesus. Agora vocês ensinem. Vocês foram? Vocês integraram pessoas no corpo? Agora vocês ensinem. Ensine esses que se dispôs a fazer parte da igreja. Ensine esses que chegaram, que estão no meio de nós, que já passaram pelo batismo nas águas, que de fato foram encontrados lá fora. Foram integrados, fazem parte do corpo agora. Fazendo parte do corpo, agora a palavra de Jesus é: ensine eles a guardar tudo que eu tenho vos ensinado. Porque disso depende a permanência daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Para cumprir tal missão, irmãos, teremos algumas dificuldades.
esteve no tempo de Jesus e terá dificuldade ainda hoje. As mesmas coisas que eram difíceis naquele tempo, ainda têm o mesmo peso de dificuldade agora. Então, de forma simples e objetiva, vou mostrar aos irmãos algumas dificuldades para cumprir isso. Trouxe aqui bem marcado, e alguns versículos a gente pode conferir. A primeira dificuldade para cumprir o ensino das Escrituras, ainda podemos ver no Evangelho de Mateus. Capítulo 28, a partir do versículo 11, se você ficar com a sua Bíblia aberta, melhor será para a sua compreensão. A primeira das dificuldades para cumprir o ensino da palavra diz respeito ao que está escrito aqui. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 11, é o primeiro dia da semana. Jesus, neste dia, o domingo, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou não vivo em nossos corações, não é isso. Ele ressuscitou, seu corpo voltou à vida. De fato, isso aconteceu. Ele não só está vivo em nós, em nossa memória, não é isso. O corpo de Jesus voltou à vida, glória a Deus. Só que quando isso acontece, há guardas no túmulo, que depressa foram dizer a notícia aos seus superiores. E depois de um acerto, ficou tratado que não se divulgasse o que aconteceu. Senão, divulgasse uma mentira. Ficou acertado com os guardas do túmulo, que aqueles que testemunharam isso, levasse dali por diante a notícia de que eles estavam dormindo. E dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. E quem tratou isso com os guardas, logo deixaram certo o seguinte: se essa conversa chegar nos nossos superiores, fiquem em paz. Nós vamos proteger vocês. Deram uma quantia em dinheiro, Mateus capítulo 28, versículo 15. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus ressuscitou? Sim. Não só vivo na nossa memória e coração, como de fato seu corpo voltou à vida. Mas foi divulgado, foi trabalhado, virou notícia. Aqueles que guardavam seu túmulo dormiram, e no meio da noite o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Começa aí a primeira dificuldade. Porque se Jesus não ressuscitou, a sua mensagem não vai ter valor. Se Jesus não ressuscitou, os seus discípulos, os seus seguidores, perdem toda a credibilidade. E quando Jesus se apresenta vivo, muitas pessoas duvidavam. O apóstolo Paulo nos alertou sobre esta mentira divulgada. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo dedicou um capítulo todo só para falar da ressurreição, irmãos. E nesse capítulo Paulo alerta sobre os prejuízos que se daria se de fato a ressurreição não tivesse ocorrido. Capítulo 15, versículo 14 até o 17, Paulo trabalha algumas verdades ali que de fato a gente estaria em prejuízo
se Jesus não houvesse ressuscitado. Ele começa dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 em diante: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, vale nada. E também é vã a nossa fé. Ele continua dizendo: e assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificando de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está dando as primeiras informações sobre ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha os prejuízos, irmãos. Vã a nossa pregação, vã a nossa fé, somos considerados como falsas testemunhas de Deus e ainda permanecemos em nossos pecados. Esta é a mentira que os judeus estão espalhando. Jesus não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, todos esses prejuízos nos acompanham. Mas o fato é que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Isso foi confirmado. Lembra que no primeiro dia da semana, duas santas mulheres de Deus foram até o sepulcro. E quando lá chegaram, a pedra estava revolvida. Eu nunca entendi esse texto direito. Por que pedra removida se Cristo não está dentro do túmulo? Mas Deus não faz nada sem ter propósito. Sabe por que a pedra estava removida? Nós já vamos para Lucas capítulo 24. Aquele texto é muito revelador. A partir do versículo 3, nós encontramos essas que foram ao sepulcro, indo até lá dentro do túmulo. E de fato testificaram: o corpo não está aqui. Aleluia. A pedra estava removida, tirada do lugar, para que de fato fosse confirmado. Entraram lá dentro e não tinha corpo lá. Porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. A primeira confirmação é o túmulo aberto. Ele não está lá. O seu corpo não está lá. Quem está lá é dois anjos em cima da pedra, dizendo às mulheres: por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou, confirmado pelo seu túmulo aberto e agora testificado pelos anjos. Glória a Jesus. Lucas, fazendo a sua pesquisa de campo, o único gentil a escrever um livro que faz parte do cânon bíblico, dentro da sua pesquisa, Lucas escreveu Atos capítulo 1, versículo 3. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ele não somente está vivo na nossa memória e no coração. De fato, o seu corpo voltou à vida. E os seus seguidores podem ficar em paz. A nossa mensagem tem crédito. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Esta é a principal mensagem dos apóstolos. O apóstolo Pedro pregou: Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo pregou: Jesus ressuscitou dos mortos. Esta é a primeira forma que nos dá crédito na nossa pregação. Jesus ressuscitou.
Só que diante dessa verdade, trabalha junto uma mentira. Nós afirmamos, Jesus está vivo. Mas os céticos, os que são ateus, ainda afirmam até hoje, isso é uma mentira. Ele não ressuscitou de fato. Então nós estamos com o mesmo desafio de mostrar para o mundo que a nossa mensagem é verdadeira, baseado no Cristo que ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Olhe para alguém, por favor. Diga para ele e para ela: sua mensagem tem peso, porque o teu Jesus ressuscitou. O teu Jesus ressuscitou. Glória a Deus. O teu Jesus está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro desafio do ensino é conviver com uma mentira. Na mesma velocidade que a igreja prega a verdade, os ateus pregam uma mentira. Na mesma velocidade que você afirma que o Cristo está vivo, é na mesma velocidade que a informação também mentirosa chega. Mas nós temos como provar, irmãos. Jesus não precisa se apresentar vivo para nós. Ou você já não confirmou com alguém dizendo: Jesus está vivo, e até brigando com ele. E depois de talvez uma discussão, você pode confirmar: ele está vivo mesmo. Eu falei com ele hoje, glória a Deus. Eu falei com ele hoje, glória a Deus. Ele me ouve, ele está comigo, ele está com a igreja. Oh, bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro desafio: conviver com uma mentira. Era a dificuldade daquele momento, é a dificuldade de agora. Segundo desafio desta missão diz respeito à ordem muito clara que Jesus deu. Depois dele dizer sobre esta verdade de que ele de fato ressuscitou, Jesus deixa claro: ide e fazei discípulos. Marquei aqui para não esquecer: discípulo é aquele que se coloca sob a tutela de um mestre, a fim de aprender uma arte, um ofício, ou para enfronhar-se ou envolver-se nas lides de um ministério bíblico. Este é o discípulo. Discípulo, ele não é um fã. Discípulo não é um admirador. Discípulo não é um simpatizante. Eu gosto da igreja, gosto do louvor, gosto da palavra. Isso não é discípulo. Quando você percebe e busca esta palavra na íntegra, você vai entender que discípulo é um seguidor, um aprendiz que se compromete a amá-lo, obedecer-lhe, imitá-lo e ajudar outros a segui-lo com o mesmo comprometimento. Esse é o discípulo que se comprometeu a amá-lo, a obedecer-lhe, a imitá-lo e ajudar outras pessoas a segui-lo com o mesmo comprometimento. A dificuldade, irmãos, é que talvez as igrejas aí afora, elas se perdem por causa dos números. Talvez é uma idolatria dos números dentro da casa de Deus, perdendo toda a qualidade de discípulo. Talvez as igrejas estão inchadas de pessoas que gostam do evangelho, pessoas que admiram a palavra. Olha que gostoso ouvir a orquestra,
um hino bem apresentado. Olha que bom o grupo das irmãs, meu Deus, que lindo. São pessoas que admiram, se simpatizam com o evangelho e com a igreja de Deus, mas que não se tornam um discípulo comprometido. Discípulo é muito mais do que admirador. Discípulo é muito mais do que um fã. Porque fã quem tem é artista. Admirador quem tem é jogador de bola, irmãos. Jesus não tem admirador e nem fã. Jesus tem discípulo comprometido. Glória a Deus. E ele compromete-se a amar a Jesus, a obedecer a Jesus, a imitar a Jesus, aleluia, e também a ajudar as outras pessoas que desejam servir a Deus com o mesmo comprometimento que temos. Mesmo. E nos tempos de Jesus, algumas pessoas achou que estava bom ser admirador. Algumas pessoas chegaram até o ministério de Jesus, gostando muito daquilo que ele fazia, admirando, sendo fã do seu trabalho. Mas são pessoas que têm algumas características. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes, a uma grande multidão que lhe seguia. Jesus disse à multidão depois daquele milagre, da multiplicação dos pães: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Uma boa parte da multidão que vem seguindo a Jesus, o evangelho nunca entrou neles, irmãos. Eles gostavam da providência que haveria nas suas necessidades. Era bom estar com Jesus, porque na companhia de Jesus se alimentavam do pão fartamente. Era bom estar com Jesus, porque na companhia de Jesus as suas necessidades eram supridas. Só isso. Não tinham nenhum comprometimento sério. Não amavam a Jesus, não queriam obedecer a Jesus, não queriam imitar a Jesus, não, eles só queriam se alimentar. Motivação errada, né, irmãos? A minha oração é que a igreja não apresente um Jesus que somente atende às necessidades daquele que precisa. A minha oração é que a igreja de Junquerópolis apresente um Jesus que salva, que cura, aleluia, que batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Esta é a mensagem da igreja. Jesus providencia? Sim, claro que sim. Mas a nossa mensagem principal não é essa. O ensino não pode ser baseado, vem, Jesus vai suprir as suas necessidades. Essa mensagem não é de uma igreja séria. Uma igreja séria prega o Jesus que nós servimos. Ele vai perdoar os seus pecados. E logo mais no porvir nós estaremos no céu, preparado por Deus, reservado para nós. E o nome dele será glorificado. Glória a Deus. A igreja precisa fazer discípulos, muito mais do que admiradores. Mas dentro dessa multidão de Jesus, além desses aí procurarem ser saciados, também tinha a turma que gostava do milagre. Mateus capítulo 13, versículo 30 e 31. Em especial João capítulo 6, versículo 2. Farei menção do que está escrito em João, capítulo 6, versículo 2. E grande multidão seguia,
porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Só isso. Amava Jesus? Não. Queria lhe obedecer? Não. Queria imitá-lo? Não, também não. Queria os seus doentes sarados. Jesus recebia grande número de pessoas todos os dias, das mais variadas doenças. Curava todos, glória a Deus. Mas mesmo estes, tendo pessoas curadas e saradas, não deixavam o evangelho penetrar dentro do coração deles, a ponto do evangelista nos lembrar: essa parte da multidão só esteve acompanhando Jesus porque queria milagres todos os dias. Ô irmão, Jesus faz milagre? Ou se faz? Essa não é a nossa motivação principal de estar aqui. Jesus faz milagre? Claro, irmãos, pregamos isso. Mas essa não é a motivação principal de estarmos aqui. Essa não é a mensagem que a igreja deve anunciar como prioridade. Pelo contrário disso, a igreja deve se ater em pregar que, mesmo que Jesus não cure, há um céu reservado para nós. Há perdão dos nossos pecados. Há um Cristo que nos perdoa e nos salva da condenação eterna. Glória a Deus. Então, na verdade, é que servir a Jesus não pode ser resolvido só por este momento terreno, irmãos. Aqui tem enfermidade, tem doenças de vários tipos. E se Jesus não curar, nós não vamos perder a fé, porque não chegamos aqui por causa dessa notícia. Nós chegamos aqui porque nós cremos. Ele morreu, ressuscitou, perdoou os nossos pecados e já nós estamos no céu com Ele. Glória a Deus. Ore para Jesus fazer o milagre que você precisa. Mas não viva por isso. Ore para Jesus curar aquele que você apresenta, mas não baseie a sua fé nisso. Ore para Jesus livrar quem está no leito de um hospital, mas se Ele não fazer, não abandone a fé. Não saia da igreja. Não deixe de amar a Jesus, porque essa não é a notícia principal do Evangelho. Glória a Deus. Faça como os 3 meninos da fornalha ardente, lá no livro de Daniel. Deus tem poder de livrar, ou se tem. E Ele pode, a hora que Ele quiser. Essa foi a notícia que os meninos disseram para o rei. Deus pode livrar-nos da sua fornalha, mas se Ele não livrar, não tem nenhum problema. Nós não vamos adorar a estátua. Glória a Deus. Me ajude a pregar, por favor. Olhe para alguém aí. Você está pertinho dele e dela. Estou muito à vontade pregando, irmãos. Diga para ele e ela, por favor, se ele não fazer, se ele não fazer o milagre que você precisa, vamos reforçar, vai. Se ele não fazer o milagre que você precisa, confirme para ele, o céu está garantido. 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 Glória a Deus. Há um lugar reservado para nós como igreja. E daqui a pouquinho nós estaremos com Ele, adorando por toda a eternidade. Glória a Deus. Quer dizer, a igreja precisa fazer discípulos. Vamos um pouquinho mais rápido, irmãos. Se a igreja não fazer discípulos, haverá, além desses aí que só querem ser saciados e só querem milagres,
haverá alguns discípulos secretos. Olha que coisa, irmãos. Que não gostam de que os outros saibam que ele é crente. Isso teve no tempo de Jesus? Teve. João capítulo 3, Nicodemos, pastor Toledo, o senhor conhece? Foi à noite falar com Jesus. Ninguém podia ver. À noite. Para que ninguém observasse que ele estava buscando a Jesus. Tem o José de Arimateia. João capítulo 19, versículo 38. Todo o ministério de Jesus, ninguém nunca soube que aquele homem era discípulo. Porque ele tinha medo dos judeus. Tem gente até que gosta da igreja, né, irmãos, de Jesus. Só não pode alguém saber que ele é crente. Não tem comprometimento. Não deseja imitá-lo. Está sendo só admirador. Gosta, é fã. Mas não quer de fato se envolver. Essa não é a produção que a igreja faz pregando o evangelho. A igreja faz discípulos, discípulos, discípulos. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que pessoas dessa qualidade estão hoje na igreja e amanhã não estão. Jesus viveu com pessoas assim. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Na parábola do semeador, um dos terrenos citados por Jesus é aquele que a semente caiu entre pedregais. E depois ele explicando o que ele diz, ele deixou claro assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Se a igreja gostar de fazer admiradores, nós vamos ter uma multidão hoje e 0 pessoas amanhã. Nós vamos ter bastante pessoas congregando, mas poucas pessoas integradas. Nós vamos ter bastante pessoas dando glória a Deus no culto, mas poucos que fazem parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Jesus disse em João capítulo 6, o seu mais duro sermão, sobre beber do seu sangue, comer da sua carne. Jesus está dizendo de comprometimento, não é? Um relacionamento sério. E quando a maioria daqueles da multidão ouviam, João capítulo 6, versículo 60, eles respondiam assim: muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Duro discurso. Crente nessa qualidade não aguenta uma palavra bem aplicada, não aguenta a cobrança de comprometimento. Você vai deixar ele feliz se não cobrar que ele esteja na escola dominical. Você vai deixar ele feliz e contente congregando se você não cobrar ele de vir ao culto de ensino. Você vai deixar ele muito feliz se ele puder vir só o domingo no culto, tá bom? Eu venho, chego atrasado, saio a hora que eu quero. Aí você não incomoda ele. Mas se começar a cobrar comprometimento, alguns vão dizer: para mim não dá. Muita coisa para mim. Estava bom enquanto ninguém falava nada. Mas agora que a coisa foi ficando mais séria, é melhor eu procurar meu caminho. Que a igreja de Jesus não se iluda com os admiradores. Glória a Deus. Que a igreja de Jesus não se iluda com os fãs, lotando as nossas igrejas. Mas que consiga ter a visão de fazer
discípulos. Último ponto da mensagem, estou caminhando agora para o final. Você já viu que a igreja trabalha com uma mentira junto? Você viu a necessidade de fazer discípulos? Um ponto muito importante foi Jesus quem disse, Mateus capítulo 28, versículo 20, o último versículo que lemos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar todas as coisas. Eu gosto disso, irmãos. Parece que isso era a dificuldade daquele tempo, mas está nos acompanhando. Tem pessoas famosas aí, nas redes sociais. Gente, deixa para lá o Antigo Testamento. O Levítico não serve para nós. Que tal a gente ficar só com João 3,16? Não é? Deus amou o mundo. Deixa a cobrança para lá. A verdade é a igreja agora, dizem a esses aí, que a Bíblia é um livro ultrapassado. Não vale a pena pregá-lo. Outros até dizem que tem que atualizar alguns textos. É o que a gente convive. Mas Jesus disse aos seus discípulos: ensine tudo. Ensine tudo. Glória a Deus. Tudo. Não faça do evangelho, ou não pregue um evangelho subtraído. Não pregue um evangelho barateado. Não pregue um evangelho em partes. Pregue o evangelho todo. Glória a Deus. E as pessoas clamam, irmãos, por tudo da palavra. Samuel recebeu de Deus uma revelação à noite. Eli, no meio da noite, quem sabe, até perdeu o sono e disse: o que Deus está falando com esse menino? E aí acorda de manhã, Eli vai nele e diz: me conta tudo, rapaz, tudo. Eu preciso saber de tudo, tudo. A igreja tem o mesmo compromisso de Samuel, pregar tudo. Glória a Deus. Quando Cornélio recebe a visita do anjo, Atos capítulo 10, e o anjo lhe informa: chama Pedro, e ele dirá o que você deve fazer. Quando Pedro chega em sua casa, um homem extremamente rico, está todos os seus parentes na sua casa, e Cornélio toma a palavra dizendo: eu lhe chamei e bem fizeste em vir. Agora estamos todos diante de Deus para receber tudo. Tudo. Não tira não, irmãos. Não subtraia não. Não pregue só aquilo que vai causar uma emoção em alguém. Jesus ordenou: ensine todas as coisas. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Mas há ideologias, e agora a gente caminha para o final mesmo. Há ideologias hoje subtraindo o evangelho. Você já ouviu a hipergraça? Uma doutrina diabólica que não se pode falar de pecado. Não, pecado não. Fala não, a graça cobre tudo. A minha Bíblia ainda diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que ficarão alguns de fora. Glória a Deus. Sei que a graça, a gente deve se fortalecer nela, mas a santidade convém à casa de Deus. E se deixarmos essa doutrina subtraída das Escrituras ter lugar no altar da nossa igreja, já já as pessoas vivem de qualquer maneira, se apoiado nessa hipergraça. Lembre as pessoas da graça, mas lembre da santidade,
que é possível ficar de fora, se caso não quiser entrar pelo caminho. E se não entrar pelo caminho, a Bíblia já é clara, ficará de fora. Glória a Deus. Tem outra situação aí de permeia no meio de nós. Eu estou com medo porque está chegando no nosso interior. Teologia da prosperidade. Você tem que ser abençoado em tudo. Sofrimento? Não. Eu não aceito. Não recebo isso. Deus não me criou para sofrer. É a situação dessa doutrina que a gente vai fazer com o livro de Jó. E que a gente vai fazer com Pedro, que recebeu de Jesus a palavra: eu vi Satanás querendo cirandar contigo, mas eu roguei ao Pai para que você não desfaleça. Glória a Deus. Que a gente vai fazer com homens que sofreram, que passaram perseguição. Se essa doutrina diabólica tomar os altares da nossa igreja, é um evangelho que é fatiado, subtraído, que não é inteiro. Jesus disse: ensine tudo. Tem outra condição? Tem uns teólogos aí chamados de coach. Uma palavra para empresário. Vou fazer sua empresa crescer. E enche de empresário a igreja. Não pregam salvação. Não, salvação é algo ultrapassado. Quero que a sua empresa cresça 100 por 1. Evangelho fatiado, barateado. E a mais perigosa de todas, a teologia liberal. Esse livro aqui diz a teologia liberal. Ele contém a palavra de Deus, mas ele não é a palavra de Deus. Algumas coisas aqui foi Deus que falou, outras coisas não foi Deus. Se a gente receber isso, já se duvida até da ressurreição do Cristo. Se você aceitar esta doutrina, já é o que pregam por aí. Os milagres não existiram. Jesus nunca fez milagre para ninguém. Na verdade, o que está escrito é simbólico. Olha, irmãos, é a forma que eles pregam, teologia liberal. Jesus nos deu clareza em sermos saciados, dizendo ele: não entra por esse caminho, não. Ensine tudo. Glória a Deus. Eu quero encerrar a minha participação louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E gentilmente, por favor, você pode ficar de pé? Segundo Timóteo capítulo 3. Olha que texto extraordinário, irmãos. 2 Timóteo capítulo 3. Sei que você já está de pé, mas abra sua Bíblia aí correndo. 2 Timóteo 3, versículo 16. Segundo Timóteo 3, 16, e a gente lê e ora a Deus. Vocês estão felizes em receber a palavra? Diga amém. 2 Timóteo capítulo 3. Isso, alguns influenciadores aí das redes sociais precisavam ouvir esse texto, não é? Umas pessoas que estão entrando nessa mesma situação de pensamento. 2 Timóteo capítulo 3 está ali projetado. Que tal a gente ler todos juntos? Vamos lá no 3? 3.
Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para ensaio foi muito bom. Vamos fazer de verdade agora? No 3. 3. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus. Então sabe o que eu vim lhe dizer nesta noite? Pregue tudo, tudo, tudo. Pregue todo o Evangelho. Pregue toda a palavra que Jesus ensinou. Não pregue somente a bênção. Não pregue somente a rosa. Pregue o espinho também. Glória a Deus. Porque aí a igreja vai fazer discípulos. E o nome de Jesus será glorificado. Curva a sua cabeça assim, por favor. Pai, Filho e Espírito Santo, ajude a igreja na sua tarefa. Ajude as irmãs nesta tarefa. Ajude os obreiros nessa tarefa. Ajude a juventude nessa tarefa. Ajude as crianças nessa tarefa. Tarefa essa de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Por isso eu lhe peço hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, aonde há um crente comprometido com tudo isso, aleluia, renova ele com teu Santo Espírito esta noite, Senhor. Aleluia. Enche ele com a tua graça, meu Deus, para que ele esteja preparado, habilitado em pregar a sua palavra e ganhar almas para o seu reino, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Pastor Toledo, Deus abençoe ricamente a igreja, aos seus cuidados. Continue prosperando e dando vitória aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Acabando aqui a minha participação, vou estar ali com os materiais, com a permissão do anjo da igreja. Tudo bem, pastor? Ótimo. E se você puder chegar ali e conhecer os materiais que tem, ficarei agradecido. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.